Eu quero convidar você a abrir em Oséias, capítulo 12. Nós estamos num temário muito especial que tem a ver com alguns personagens bíblicos. Você viu que já foi falado sobre Abraão e trazendo uma mensagem sobre a sua vida de louvor, de adoração, de chamado. De repente foi falado também sobre Noé, o homem que foi chamado por Deus e foi muito especial o ser chamado e o lugar que ele significou na história da salvação. Hoje, meu desafio é olhar para Jacó e depois disso também vocês ouvirão falar sobre José. São esses personagens na Bíblia e muitos outros poderiam ser evocados aqui, mas eles são... esse mês nós centramos nisso para trazer, ligados ao seu nome, ao nome deles, uma mensagem. Por exemplo, o caso de Jacó tem a ver com a salvação, tem a ver com a transformação. O texto de Jacó é um texto de transformação. Eu quero que você observe o capítulo 12 de Oséias, porque há muitos textos. A Bíblia, Deus se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você sabe que Jacó mudou de nome para Israel, mas Deus resolveu não usar o nome eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque Jacó é o homem que precisa de transformação. Deus continua dizendo, eu sou o Deus de Jacó, porque Deus é o Deus que continua transformando. Deus não é o Deus do transformado, Deus é o Deus daquele que precisa ser transformado. E Deus vem ao encontro de Jacó sempre, e ele se revela nessa forma, eu sou o Deus de Jacó. Se você olhar a Bíblia em Oséias 12, 13, até o final, você vai ver 14, você vai ver coisas incríveis. Falando em Jacó, está falando em Israel de alguma forma, mas olha bem. No versículo 3 do capítulo 12 de Oséias diz assim, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus. E ali falou Deus conosco. Jacó é um modelo para o povo de Israel. O modelo de um homem chamado por Deus desde toda a eternidade. No versículo 12 diz, Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Capítulo 13, no versículo 5, aliás, no versículo 9, é uma mensagem para Jacó, para Israel e para nós. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Serve ou não para nós? Aqui está dizendo as coisas erradas, a ruína vem de nós, mas só de mim, diz o Senhor, a tua cura, o teu socorro. Capítulo 14, 1 diz assim, volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deus é um Deus que promete salvação e transformação para Jacó, para os filhos de Jacó, para Israel, que parece muito mais Jacó precisando de cura. Versículo 4 diz, do capítulo 14, curarei a tua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará
as suas raízes como o cedro do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Agora eu quero convidar você que volte a Gênesis, no capítulo 35, e veja um momento crucial da vida deste homem chamado Jacó. Jacó, no capítulo 35, tem algo que é transformador, Gênesis. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar ao lugar, chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E ele lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Você viu que os dois textos se encontram. Lá na frente, Oséias vai dizer que o Deus de Jacó é o Deus que transformou Jacó, e Israel de novo é chamado para o arrependimento, para a transformação, para o chamado de Deus, para uma mudança de vida. Lembra-te do Senhor teu Deus, converta-te, Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Essa mensagem é um telegrama divino para o povo de Israel. Este é um telegrama divino para este povo. Gente, é tão bom pensar no Antigo Testamento como Deus se revela. Uma vez eu li um livro que até hoje ele está na minha mente. Eu não tenho esse livro, ou pelo menos não lembro de tê-lo. É um livro escrito por Watchman Nee, falando de Abraão, Isaque e Jacó. E o nome desse livro em espanhol chamava-se Transformado em Sua Semelhança, mostrando que Deus, o Deus de Abraão é o Deus que tem um propósito. O Deus de Isaque é um Deus que trabalha com graça. E o Deus de Jacó é um Deus que trabalha com o Espírito Santo, transformando e mudando tudo. E esta é uma ideia muito interessante, porque é isso que realmente a Bíblia diz, é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Olhe para Jacó, no primeiro ponto, eu queria que vocês olhassem Jacó. E Jacó é o símbolo e o significado de uma pessoa inadequada, porque ele está fora do projeto de Deus. Olha para a vida de Jacó. No ministério eu já encontrei muitos Jacós. Jacó é o significado de uma pessoa que está vivendo fora do padrão.
Desde o nascimento, ele já é o tipo que mostra a depravação total natural do ser humano. Desde o ventre, ele já é problemático. A Bíblia diz que desde o ventre ele já está puxando o calcanhar do seu irmão. Está lá no profeta Oséias. É um problema de raiz, é um problema de natureza. Ele carece de transformação desde as suas raízes mais profundas. Deus quer dizer a Jacó que ele precisa mudar as suas raízes. E o texto de Oséias diz que Deus muda tanto que ele vai transformar as raízes que elas vão ser como o cedro do Líbano. Deus quer mudar as raízes de nossas vidas. Deus quer nos tirar das raízes do pecado e colocar nas raízes do reino de Deus, da graça em Cristo. O nome Jacó significa embromador. Você vê que ele tem crise com o seu irmão. Ele tem uma crise com o pai. Você imagina alguém que tem problema com o pai, tem problema com o irmão. Ele tem uma vida em fuga, uma vida de tensão, uma vida com medo, uma vida de ansiedade. E tem mais, ele tem problema com o sogro, problema com o pai, problema com os irmãos, problema com o sogro, problema no casamento. O que você acha? Esse sujeito precisa de alguma coisa. Só problema. E ele briga com a vida. E no final ele briga com Deus. Este homem é um homem que tem crise também profissional. Ele tem problema de emprego. Ele tem problema de salário. O salário mudou 10 vezes. E este homem precisa de mudança de Deus. No casamento ele é cheio de conflitos. E agora ele tem outro problema. Ele tem problema com os filhos. E ele cria um problema terrível com os filhos. Ele começa a privilegiar um do que os outros. E no final, ele é um homem carregado com o coração partido. Este homem tem que abandonar e ficar longe de casa. Ele perde o pai, perde a mãe, perde o filho. Este homem, ele precisa de Deus. Ele precisa de tratamento. Se você olhar a vida de Jacó, que vai surpreender o seguinte: o tratamento dele não foi imediato. Jacó ficou 30 anos sendo trabalhado por Deus. Você imagina três décadas de Deus trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando para provocar transformações nele. Talvez você ache que Deus está demorando a trabalhar em sua vida. Quero dizer para você que se você não faz ainda 30 anos, você ainda tem esperança. Deus continua mudando você. Deus continua me mudando. O Deus de Jacó é o Deus que nos muda. Só que Deus chama sempre a essa palavra, arrependimento. Deus, quando você vai para Oséias, Deus está dizendo: nós temos que mudar as raízes. Nós temos que ter as nossas raízes plantadas em Deus. Este homem precisa de Deus. Porque Jacó não é Jacó, Jacó é você. Jacó sou eu. Jacó somos nós. Jacó somos todos nós que precisamos de Deus, que precisamos de mudança, que precisamos de algo novo, que precisamos de melhoria contínua, que precisamos de um tratamento de Deus em todas estas áreas que eu estou falando. Jacó é o símbolo de que Deus trabalha como Deus Salvador em todas as áreas da vida. Seja econômica, seja familiar, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais, seja com os irmãos, seja com o sogro, seja com a sogra. O projeto de Deus é mexer você em todas as áreas. E ele também tem mais, ele tem um problema com Deus, ele precisa resolver isso com Deus. Ele tem problemas e pactos com Deus. Mas Deus o chamou. Deus o escolheu. É lindo olhar na Bíblia que Deus o escolheu. Eu escrevi no boletim de hoje que se a nossa vida não começa na eternidade, ela não tem sentido. Deus nos escolheu em sua eternidade, para a sua eternidade. Deus amou você eternamente. Com amor eterno, Deus te amou. E com amor eterno, Deus te chamou. E com amor eterno, Deus tem um propósito. E com amor eterno, Deus te transforma. E com um amor eterno, Deus lhe dá um destino novo nele. Isto é que é a vida. É isto que é o plano de Deus. E este Jacó somos nós.
Veja se tem a ver com você. Olha quanto ele precisa de Deus. Quantos de nós precisamos de Deus como pais? Quantos de nós estamos precisando de Deus como irmãos? Quantos de vocês estão precisando e nós precisamos de Deus no nosso trabalho, na nossa vida profissional? Quantos de nós precisamos da ação de Deus na nossa vida econômica e financeira como Jacó precisou? Quantos de nós precisamos de Deus em nossos casamentos? Quantos de nós estamos precisando de Deus como filhos? Quantos de nós estamos precisando de Deus para termos significado e sentido da vida? A vida sem Deus não tem sentido. A vida de Deus, sem Deus não tem propósito. A vida sem Deus não tem futuro. Hoje eu estava lendo um livro de Viktor Frankl. Fizeram uma pesquisa entre os suicidas do mundo. Você sabia que na França a causa morte número 1 de pessoas de 24 a 44 anos é o suicídio? As pesquisas do Centro Mundial de Logoterapia fez uma pesquisa e descobriu 93% das pessoas que pensaram em suicídio porque não tem significado na vida, sentem um vazio, falta de propósito, falta de significado. Esse maior nadador dos Estados Unidos acaba de dar um testemunho incrível aí nas Olimpíadas. Ele estava, alguns anos atrás, se suicidando. Mas o que aconteceu? Alguém chegou para ele e deu aquele livro, Uma Vida com Propósito. Ele leu, mudou a vida. Entregou a sua vida a Cristo. Né? Pela primeira vez ele está nas Olimpíadas ganhando tantas medalhas por causa de Cristo. É o quadro de milhões de pessoas. A pessoa atingiu o topo como o maior nadador de todos os tempos. Mas isso não lhe dá sentido. É preciso de Cristo, é preciso de Deus. É um Jacó. Sabe, gente, eu estou olhando para a Bíblia, olhando para as Olimpíadas, vendo que como Deus foi honrado e tem sido honrado aí. Há umas Olimpíadas que Cristo está sendo colocado no pódio. Deus está sendo colocado no pódio das vidas das pessoas mais famosas e mais importantes do mundo. Por quê? Porque Deus é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus que continua transformando os Jacós olímpicos. Os Jacós do mundo econômico, no mundo religioso, no mundo político, no mundo religioso. Por isso, quando Oséias está nos chamando a atenção para o Deus de Jacó, é o Deus que transforma. E a mensagem, o telegrama de Deus é esta: lembra-te, volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Esse é o chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você. Este homem, ele precisa de Deus, porque ele está carregado de rejeição, de medo, de ansiedade. A vida dele foi carregada pelo medo e pela perda, pelo coração partido, pela ansiedade. O sentimento de perda, quando perdeu José, você imagina o que ele tem? Ele tem que fugir e perde o irmão, nunca mais volta para casa, perde o pai, nunca mais vai ver a mãe, e quando parece que tudo bem, ele perde a esposa e depois perde José. E no final, este homem é um homem transformado por Deus e abençoador. O texto que eu li aqui mostra um encontro transformador. É tão marcante isso no povo de Israel que Oséias aponta: um dia ele encontrou Deus em Betel. Ele se arrependeu. Deus foi ao seu encontro. Deus mudou a sua história. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. Essa foi a mensagem dos profetas.
essa é a mensagem para a igreja, essa é a mensagem para mim e para você. O Deus de Jacó é o Deus que transforma, é o Deus de Betel, é o Deus da mudança. O Deus de Jacó é o Deus que muda, e esse encontro foi transformador. Eu queria que você criasse na sua cabeça duas palavras aí: transformador. Separa, formador. Foi um encontro transformador ou não foi? Transformador. Mas não foi só transformador, foi também transforma, separa, dor. O encontro de Deus transforma suas dores. Mas também é um encontro que transformador de um novo futuro. Então, esse encontro de Deus com Jacó foi transformador e transforma dor em alegria, em vida. Eu serei para Jacó como orvalho. Você será como uma flor do lírio, um lírio, mas as suas raízes serão como o cedro do Líbano, serão profundas. Deus muda por dentro, Jacó. Deus quer mudar por dentro, Israel. Deus quer mudar com profundidade nossas vidas. O Deus de Jacó é o Deus que trabalha com profundidade. Não importa se leva 30 anos, Deus continua trabalhando. Deus vai fundo em você. Deus quer raízes o mais profundo possível. Este é o Deus de Jacó. E Deus cura as memórias de Jacó. Deus sara as dores de Jacó. Deus cura o futuro de Jacó. E Deus proclama um novo futuro para Jacó. Tanto que Deus diz o que Ele fará. E Ele diz, olha, Deus muda tanto que Ele diz assim: sê fecundo. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Deus muda a memória futura dele. Os reis procederão de ti. Que coisa tremenda. E tem mais. Eu vou dar toda aquela terra para a sua descendência. Então, eu quero dizer a você, o seu futuro jamais será esquecido. Deus tem um futuro novo, um destino para ele. Eu penso que é isso que Deus quer falar como cada um de nós. E ele diz, então, eu assumo esse pacto com Deus. Deus, aqui está o meu futuro. É uma mudança de futuro. Deus recria em Jacó um futuro glorioso. É tão bom eu falar isso para vocês. Deus acerta o passado e cria um futuro. Proclama um futuro em Deus. E é tão lindo isso que Deus proclama para Jacó um futuro para os seus filhos. E mais do que isso, Deus propõe um futuro para os seus netos. E mais do que isso, Deus propõe um futuro para os bisnetos. Deus propõe um futuro para toda a sua descendência. Esse é o Deus de Jacó. Você é Jacó. Eu sou Jacó. Deus está nos chamando a Ele. Deus quer ser conhecido como esse Deus transformador de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jacó é o Deus que em Jesus Cristo e no Espírito Santo nos transforma. Ele é o Deus vivo. Jesus também diz, Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele, o Deus que Jesus anuncia, é o Deus de Jacó, é o Deus que transforma. Usando esta linguagem no Novo Testamento, eu diria para você, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Eu diria a você que é em Cristo Deus mudando a nossa natureza, a nossa velha natureza.
Eu quero dizer que o Deus de Jacó em Cristo é o Deus que muda nossos relacionamentos. O Deus de Jacó é o Deus que vem e atinge nossos lares, nossos casamentos, nosso trabalho, nossa vida com Deus. Eu vi muitos Jacós. Aqui tem muitos Jacós que foram transformados por Deus. Deus é o Deus poderoso. Eu me lembro quando eu cheguei a Maringá, um jovem pastor, eu me lembro de uma família que eu visitei. O homem era como um Jacó. Ele não ia à igreja. Talvez foi a casa mais simples, com tanta, não era simplicidade aquilo, pobreza total e miséria total. Eu não sabia nem como orar lá naqueles dias, pedi a Deus sabedoria para orar. Aquele homem tinha vários filhos. Eu vi que eles passavam fome. Aquele homem recebia o seu salário e transformava tudo em bebida. Não havia lugar para dormir, os filhos dormiam no chão. Foi a primeira vez que eu vi a ação da mesa diaconal fazendo algo. Por isso, eu quero dizer uma coisa à igreja esta noite. A igreja precisa de diáconos e diaconisas. Os diáconos, diaconisas têm algo no reino de Deus que o dia que você chegar lá, você verá, porque eu não fiz mais. O Deus da Bíblia é diácono. Deus, como diácono, levou a tocha pelo deserto. Este é o Deus de Israel. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Aquele dia, os diáconos começaram a descobrir um caminho para ser o Deus que transforma. Eu lembro quando a igreja começou a fazer algo através da mesa diaconal. A igreja era pobre, simples. As pessoas traziam coisas para a mesa diaconal. Era o começo de alguma coisa. Hoje, quando eu vejo aquilo, o Ricardo foi pastor lá, vejo o tamanho daquela igreja. Ricardo, quando eu cheguei lá, era tudo chão. A luz era tão apagada que as pessoas dormiam na igreja. Não tinha lâmpada, não tinha dinheiro para comprar luz. Gente, tinha gente que roncava no culto. Começava o culto, alguns roncavam, tinha que dar um cutucão do sujeito para não roncar. Até eu brincava que podia dormir, mas não podia roncar para não acordar o outro que estava do lado. Para Deus trazer avivamento para uma igreja dessa e trazer vida onde só havia... Mas havia gente séria. E aquela família com um Jacó. Eles nunca tinham recebido uma visita. Senhor, traga o teu reino aqui. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que muda. E a igreja começou a ajudar aquela família. Eu me lembro o dia que aquele homem chegou na igreja, bem vestido. E o evangelho o alcançou ali. Aquela visita mudou a vida dele, embora ele não estava. Mas ele soube que o pastor veio e orou ali. Eu me lembro quando aquele homem chegou um dia para mim e disse: eu queria pedir uma coisa para o senhor. Não precisa ajudar mais a gente. Fala para a mesa diaconal ajudar outras famílias. Todo o meu salário hoje virou comida, virou alimento. Quero que o senhor veja o que Deus fez lá. O evangelho transformou Jacó. O evangelho transformou Jacó. Eu me lembro quando aquele homem, ele era um saqueiro, né? Naquela época era muito comum isso, na década de 70, 80, tinha aquelas grandes máquinas, né? Lembra? Saqueiros de café, vocês são daquela época, do Paraná. Homem forte, parecia um desses lutadores de boxe. Eu me lembro olhando para ele assim, ele disse: pastor, esses dias estavam zombando de mim lá no trabalho. Eu disse: então agora você é um crente. Você acredita que Jesus transformou água em vinho?
Ele disse, claro que eu creio, porque na minha casa ele transformou cachaça em comida, em roupa para os meus filhos. Cristo é o poder transformador, é o Deus de Jacó. Eu vi nos meus olhos muitos Jacó sendo transformados. Eu me lembro aqui em Londrina, quando um empresário uma vez chegou para mim, viciado em cocaína, pastoreava a primeira igreja nessa época. Eu me lembro dele, e lágrimas, dizendo o seguinte: eu precisava ser liberto, Deus pode mudar, Deus pode me curar. E ele tinha casado recentemente, tinha uma filha, mostrou a foto da criança. Eu pedi a Deus uma sabedoria, mas eu fui muito ousado com ele. Eu disse, ele acabou dizendo que muitos amigos dele, jovens, já tinham morrido. E ele sabia que não havia outro destino para ele a não ser morrer logo com a cocaína. E eu disse, sabe de uma coisa? Você precisa tomar uma decisão hoje. Olhei para a filha dele assim na foto. Eu disse, um dia ela fará 15 anos. E você não vai estar com ela. Um dia ela vai se casar e você não vai entrar com ela na igreja. Acho que está na hora de você mudar de vida. Aquele homem deu um pulo. E disse, o quê? 20 anos depois eu encontrei com ele, ele me abraçou em lágrimas e disse, minha filha acabou de se casar, estava em outra cidade. Eu quero agradecer, porque aquele dia Deus mudou a minha vida. Nunca mais ele teve um problema de droga. Foi meio chocante o jeito de evangelizar. Mas eu fiz com que ele olhasse um futuro em Deus, ou um futuro no pecado. Você tem que escolher. O pecado leva à morte. O Deus de Jacó leva a mudar as próximas gerações. Quando eu digo que o Deus de Jacó é o Deus que transforma, ele não apenas transforma você, mas é o Deus que abençoa seus filhos, seus descendentes, as próximas gerações para a eternidade. O Deus de Jacó faz uma mudança que muda a eternidade da sua família. Nesta noite eu estou aqui para dizer que o Deus de Jacó continua a nos mudar. Nós precisamos de mudança, de cura, de transformação. Eu poderia contar muitas outras histórias. Eu comecei a me lembrar de vários Jacós, de várias idades diferentes. Gente, eu creio no Deus de Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Jacó. O Deus que transforma. O Deus que transforma. Esses dias eu recebi um telefonema. Era um presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele disse, você não vai lembrar de mim, meu nome é Wilson Sarrar. Você lembra? Sim, eu era jovem, eu era um garoto, lá em Sabáudia. A família Cabral era de lá, naquela época. Eu estava lembrando dele, naquele momento, quando ele começou a contar a história. Eu disse, eu queria dizer para você que eu preciso te ver. Faz mais de 40 anos. Você me levou a Cristo, eu era um jovem rebelde. Aí começou a contar a história, hoje um presbítero da Igreja Renovada, e eu tive o privilégio de encontrá-lo, quase 45 anos depois. E quando eu estava preparando o estudo, eu lembrei da história dele, do jeito que ele era, que filho difícil, tudo complicado. Era um Jacó. Um jovem Jacó. Hoje eu vejo quanta bênção. Um líder, presbítero, um homem abençoado. Uma história em Deus incrível. 40 anos de vitória. Deus é um Deus que transforma. Por isso que a igreja tem que evangelizar.
Por isso que a igreja tem que servir. Por isso que a igreja tem que pregar. Por isso que a igreja tem que ir com sabedoria ao encontro dos Jacós. Porque o Deus de Jacó está presente pelo Espírito Santo para nos mudar. O Deus de Jacó está aqui. É o Deus do encontro transformador. Nesta noite eu quero que você feche os olhos para buscar mudança em sua vida, mas também para pedir: Deus, Tu és o Deus vivo, Deus de Jacó. Me usa para levar outros a Cristo. Todo-Poderoso Deus, nesta noite em Cristo, eu quero pedir que o Senhor toque o Teu povo, transforme o Teu povo, mude o Teu povo, realize na vida do Teu povo algo imensamente novo e transformador. Tu estás presente. Abraça o Teu povo com o Teu amor infinito e eterno, porque o Senhor está dizendo ao Teu povo por toda a eternidade: eu tenho Te amado. Pai, haja um destino em cada vida em Ti. Quem crê e recebe, diz amém. Amém e amém.